A ideia de um experimento sujo começa no momento em que você aceita uma premissa incômoda. Maquiavel nunca escreveu para agradar, escreveu para revelar. Ele não estava interessado em como as pessoas deveriam agir, mas em como elas realmente agem quando poder, interesse e sobrevivência entram em jogo. Ao transportar essa lógica para o campo da sedução, o choque é inevitável, porque quase tudo o que é ensinado sobre relacionamentos parte de um ideal moral, não de uma observação crua da natureza humana. Aqui, o experimento não é histórico nem literal. Não existe um manuscrito secreto de Maquiavel sobre mulheres. O experimento é conceitual. Pegar os princípios que ele usou para explicar como governantes conquistam, mantêm e perdem poder, e observar como esses mesmos princípios aparecem, de forma quase automática, nas dinâmicas de atração. O adjetivo sujo surge porque o resultado contradiz narrativas confortáveis. Ele desmonta a ideia de que sedução é sobre pureza de intenção, bondade excessiva ou transparência total. Maquiavel parte de uma constatação simples e brutal. O ser humano reage primeiro ao que sente, só depois ao que justifica racionalmente. Lealdade, admiração e apego raramente nascem da virtude em si, mas do impacto emocional causado por quem detém controle da situação. Quando você observa interações de atração sob essa lente, percebe que o desejo não surge do discurso correto, e sim da percepção de valor, risco e vantagem emocional. O experimento começa quando você deixa de perguntar o que é certo fazer e passa a perguntar o que funciona. Essa pergunta, embora desconfortável, foi a base de toda a obra maquiavélica. Ele sabia que governantes que tentavam agir como modelos morais fracassavam diante daqueles que entendiam a psicologia das massas. Na sedução acontece o mesmo. Quem age apenas para ser aprovado costuma perder força, enquanto quem compreende as dinâmicas invisíveis mantém o controle do jogo sem precisar declarar nada. Esse ponto inicial não fala de truques, frases ou técnicas, fala de mentalidade. Enquanto você acreditar que a atração é uma recompensa concedida ao bom comportamento, você estará sempre em posição reativa. Maquiavel mostra que poder nunca é concedido por mérito moral, mas conquistado por leitura correta do ambiente e das emoções envolvidas. O desejo segue essa mesma lógica. Ele não obedece à ética, obedece à tensão. O experimento sujo começa, portanto, com a quebra da ilusão romântica. A ilusão de que basta ser honesto, disponível e bem-intencionado para gerar atração duradoura. Maquiavel já alertava que os homens, e aqui isso se estende às relações humanas como um todo, mudam de afeto conforme a conveniência emocional do momento. O que prende não é a promessa de segurança, mas a sensação de algo que pode ser perdido. Ao entrar nesse experimento, você não está aprendendo como seduzir uma mulher no sentido superficial. Você está observando como o poder psicológico se estabelece antes mesmo de qualquer intenção consciente. Como a ausência pode falar mais alto que a presença. Como o silêncio pesa mais que a explicação. Como o controle interno cria impacto externo. Este primeiro passo é o mais difícil porque exige abandonar a necessidade de aprovação moral. Não se trata de se tornar cruel ou manipulador de forma caricata, mas de aceitar que a natureza humana responde a estímulos que não passam pelo filtro da virtude. Maquiavel apenas teve coragem de escrever isso. O experimento sujo consiste em olhar para essas verdades sem maquiagem e decidir conscientemente se você vai continuar sendo governado por elas ou se vai aprender a usá-las. Antes de qualquer código moral, antes de qualquer discurso sobre certo e errado, existe uma camada mais profunda que Maquiavel considerava inegociável. A natureza humana não é racional, é reativa. As pessoas não se movem por princípios abstratos, mas por sensações imediatas. Prazer, medo, curiosidade, insegurança, expectativa. A moral surge depois como narrativa para justificar escolhas que já foram feitas internamente. Esse é o ponto que a maioria evita encarar, porque ele desmonta a fantasia de controle consciente sobre o próprio desejo. Quando Maquiavel descreve o comportamento humano, ele não fala de indivíduos ideais, mas de massas emocionais. Pessoas que dizem valorizar virtude, mas seguem força. Que proclamam lealdade, mas abandonam quando a vantagem muda.
Essa lógica não se limita à política ou à guerra. Ela aparece de forma ainda mais evidente nas relações de atração, onde o inconsciente tem mais espaço para operar sem vigilância social. A sedução começa muito antes de qualquer intenção declarada. Ela começa no impacto emocional causado por alguém que não tenta agradar, mas que ocupa espaço psicológico. A mente humana é econômica. Ela presta atenção no que ameaça sua estabilidade ou promete algum tipo de ganho emocional. Quem oferece previsibilidade excessiva, disponibilidade total e validação constante, não gera tensão suficiente para ativar interesse profundo. Isso não é uma opinião moral, é um padrão observável. Maquiavel entendia que o ser humano prefere uma sensação intensa a uma segurança entediante. Por isso, governantes que tentavam ser apenas amados acabavam desprezados, enquanto aqueles que sabiam equilibrar firmeza e imprevisibilidade mantinham controle. No campo da atração, a lógica é a mesma. O desejo não nasce da concordância, nasce do contraste, do que foge ao esperado, do que não se entrega por completo. A ideia de natureza humana antes da moral revela um erro comum: acreditar que comportamento correto gera desejo. Na prática, comportamento correto gera conforto, e conforto, quando não vem acompanhado de tensão, raramente gera atração. A mente interpreta conforto sem desafio como ausência de valor competitivo. Não porque alguém seja má, mas porque o desejo funciona como um mecanismo seletivo, não como um julgamento ético. Maquiavel não condenava essa natureza, ele a aceitava. Ele sabia que lutar contra ela era inútil. Em vez disso, observava como ela se manifestava e usava esse conhecimento como vantagem. Aplicado à sedução, isso significa parar de tentar convencer racionalmente e começar a compreender emocionalmente. Não se trata do que você diz, mas do que sua presença provoca. Não se trata de intenção, mas de percepção. A moral moderna insiste em ensinar que desejo deveria responder a virtudes como honestidade, esforço e entrega. Mas o desejo real responde a sinais de autonomia, controle emocional e valor percebido. Quando alguém demonstra que não depende da aprovação alheia, que não se desequilibra diante da rejeição e que não negocia sua identidade para ser aceito, isso ativa um respeito instintivo. E onde há respeito instintivo, o desejo encontra espaço para surgir. Esse capítulo expõe uma verdade desconfortável. Ninguém escolhe conscientemente por quem sente atração. A escolha vem depois, como explicação. Primeiro, o corpo reage. Depois, a mente constrói uma narrativa aceitável. Maquiavel sabia disso quando escreveu que os homens são ingratos, volúveis e movidos pela conveniência. Ele não falava por cinismo, falava por observação. Ao entender a natureza humana antes da moral, você deixa de personalizar rejeições e idealizações. Você percebe que não se trata de merecimento, mas de dinâmica. Não se trata de ser bom ou mal, mas de como sua presença afeta o campo emocional ao redor. Esse entendimento não te torna frio, te torna lúcido. E lucidez, no jogo invisível da atração, sempre foi uma forma silenciosa de poder. O medo sempre foi uma das engrenagens centrais do pensamento maquiavélico, mas não o medo grosseiro, explícito, violento. Maquiavel falava de um medo silencioso, psicológico, quase invisível, o medo de perder posição, status, segurança ou vantagem. No campo da atração, esse mesmo mecanismo opera de forma ainda mais sofisticada, porque não é percebido como medo, e sim como inquietação emocional. É exatamente essa inquietação que mantém o desejo ativo. O desejo não se sustenta na certeza absoluta. Quando tudo está garantido, quando não existe risco, o investimento emocional tende a cair. A mente humana responde com mais intensidade àquilo que pode escapar do que aquilo que já está assegurado. O medo da perda não paralisa, ele ativa, ele faz observar, comparar, testar limites, tentar recuperar controle. É por isso que a possibilidade de substituição pesa mais do que a promessa de permanência. Maquiavel entendia que governantes que se tornavam previsíveis demais perdiam autoridade, não porque fossem fracos, mas porque deixavam de gerar tensão. A ausência de tensão cria acomodação, e a acomodação abre espaço para a desvalorização. Na atração,
Ocorre o mesmo processo. Quando alguém percebe que ocupa um lugar garantido, o esforço emocional diminui. O desejo não morre de imediato, mas começa a se transformar em hábito, e o hábito é o início do fim da intensidade. Esse medo não precisa ser induzido artificialmente. Ele surge naturalmente quando existe autonomia real. Quando alguém demonstra que não depende emocionalmente da relação para se sentir completo, essa independência cria uma pergunta silenciosa. E se eu não for indispensável? Essa pergunta não é racionalizada, mas sentida, e é aí que o vínculo se aprofunda, não por segurança, mas por risco. O erro comum é confundir medo com ameaça direta. Maquiavel jamais defendeu o caos descontrolado. O medo eficaz é sutil, está no ar, não nas palavras. É a sensação de que o outro tem opções, tem vida própria, tem limites claros e não negocia sua identidade por validação. Esse tipo de medo não gera rejeição, gera respeito. E respeito, no nível instintivo, é um pré-requisito do desejo duradouro. Quando tudo gira em torno de agradar, tranquilizar e assegurar, o campo emocional fica estéril. Não há tensão, não há contraste, não há incerteza. O medo de perder desaparece, e com ele desaparece também a necessidade de investir. Maquiavel sabia que os homens só valorizam plenamente aquilo que exige vigilância constante. Aquilo que pode ser perdido obriga à atenção. Aquilo que é garantido vira pano de fundo. Na sedução, o medo da perda se manifesta de várias formas. No receio de não ser mais prioridade, na comparação silenciosa com outras possibilidades, na percepção de que o outro pode simplesmente se afastar sem implorar ou explicar demais. Esse medo não precisa ser alimentado com jogos infantis, mas com coerência interna. Quem não se desespera diante da distância, cria distância psicológica suficiente para ser notado. Esse princípio desmonta a ideia romântica de que tranquilidade constante é prova de amor. Para Maquiavel, tranquilidade excessiva era sinal de decadência do poder. Onde não há risco, não há vigilância. Onde não há vigilância, o valor se dissolve. O desejo funciona de maneira semelhante. Ele precisa de um grau de instabilidade controlada para se manter vivo. Entender o medo da perda como motor do desejo não significa agir com crueldade, mas abandonar a ingenuidade. Significa perceber que a mente humana se liga mais fortemente àquilo que desafia sua sensação de controle. Quando você deixa de tentar ser indispensável e passa a ser independente, o medo muda de lado, e é nesse deslocamento silencioso que o desejo encontra um terreno fértil para crescer. A virtude para Maquiavel nunca foi um valor absoluto, foi sempre um instrumento. Ele observava que os governantes que tentavam parecer virtuosos em excesso acabavam presos à própria imagem, incapazes de agir quando a realidade exigia dureza, silêncio ou ambiguidade. Essa mesma lógica se aplica à sedução, onde a exibição constante de boas intenções costuma produzir o efeito oposto ao desejado. Em vez de admiração, gera previsibilidade. Em vez de desejo, gera conforto morno. A ilusão da virtude nasce da crença de que ser correto, transparente e bem-intencionado é suficiente para despertar a atração. Essa crença ignora um detalhe fundamental da psicologia humana. O desejo não responde a declarações morais, responde a sinais de valor. Quando alguém faz questão de provar o tempo todo que é bom e seguro e confiável, acaba revelando outra coisa nas entrelinhas, a necessidade de aprovação. E necessidade raramente é sedutora. Maquiavel entendia que a virtude proclamada perde força porque deixa de ser escolha e passa a ser identidade rígida. Quem se prende a ela não tem margem de manobra. Na atração, isso se manifesta quando alguém acredita que mostrar intenções puras, planos claros e emoções abertas desde o início cria conexão. O que geralmente cria é antecipação zero. Tudo já está exposto, tudo já está entregue, nada precisa ser descoberto. O desejo precisa de espaço para projetar, interpretar e imaginar. A virtude excessiva fecha esse espaço. Quando tudo é explicado, quando todas as intenções são verbalizadas, a mente não trabalha. E onde a mente não trabalha, o envolvimento emocional não se aprofunda. Maquiavel via isso na política.
O governante que se explicava demais perdia autoridade. Na sedução, quem se justifica demais perde magnetismo. Há uma diferença crucial entre ser virtuoso e exibir virtude. A primeira é silenciosa, não pede reconhecimento. A segunda exige aplauso. E essa exigência é percebida, ainda que inconscientemente. A mente humana é sensível a sinais de desequilíbrio. Quem precisa ser visto como bom, teme ser visto como dispensável. Esse medo transparece na forma de excesso de cuidado, excesso de concessões e excesso de clareza. A ilusão da virtude também está ligada à ideia de que atração é uma troca justa. Eu ofereço respeito, você oferece interesse. Maquiavel desmonta essa lógica ao mostrar que relações de poder nunca funcionam como contratos morais. Elas funcionam como dinâmicas. O desejo não se sente obrigado a retribuir bondade. Ele se orienta por estímulos, e estímulos raramente nascem da previsibilidade. Quando alguém se coloca no papel do correto e irrepreensível, assume também o papel do previsível. E o previsível, com o tempo, se torna invisível. Não porque falte valor humano, mas porque falta contraste. Maquiavel sabia que até a virtude, quando constante e sem tensão, perde impacto. É por isso que ele defendia a capacidade de parecer virtuoso sem se tornar prisioneiro dessa imagem. Aplicado à sedução, isso significa entender que não é a exibição de boas qualidades que cria a atração, mas a forma como essas qualidades são percebidas sem serem anunciadas. Silêncio, limites e escolhas firmes comunicam mais do que discursos sobre caráter. A virtude real não se oferece como argumento, ela se manifesta como consequência de autonomia. Este capítulo expõe um erro profundo: confundir bondade com valor. Valor é percebido quando existe escassez, risco e possibilidade de perda. A virtude exibida elimina esses três elementos. Maquiavel não rejeitava a virtude, rejeitava a ingenuidade. Ele sabia que, sem poder psicológico, a virtude se torna apenas uma máscara frágil. Quando você abandona a necessidade de provar que é bom, algo muda no campo emocional. A atenção deixa de ser implorada e passa a ser disputada. A ilusão da virtude cai, e no lugar dela surge algo mais sólido: respeito silencioso. E onde há respeito silencioso, o desejo encontra espaço para existir sem ser forçado. Para Maquiavel, poder nunca foi apenas força externa. Sempre foi, presde de tudo, domínio interno. Quem não governa as próprias emoções, inevitavelmente será governado pelas emoções dos outros. Esse princípio é central, porque revela uma verdade que costuma ser ignorada. O controle emocional não é uma virtude moral, é uma vantagem estratégica. E na sedução, essa vantagem define quem dita o ritmo e quem reage a ele. Quando alguém perde o controle emocional, mesmo de forma sutil, envia um sinal claro de desequilíbrio. Ansiedade, pressa, necessidade de resposta, medo do silêncio, excesso de explicações. Tudo isso comunica dependência. Não importa o que é dito verbalmente, o campo emocional percebe outra coisa. Maquiavel observava que governantes reativos se tornavam previsíveis, e previsibilidade é fraqueza. O mesmo ocorre nas relações de atração. Controle emocional não significa frieza artificial ou indiferença encenada. Significa capacidade de não se desorganizar internamente diante da incerteza. A mente humana presta atenção em quem permanece estável quando o ambiente oscila. Essa estabilidade cria assimetria de poder, porque quem não reage impulsivamente obriga o outro a se ajustar. O controle muda de mãos sem nenhuma declaração explícita. Na sedução, quem controla as próprias emoções controla o tempo. Controla quando falar, quando silenciar, quando avançar e quando recuar. O tempo é uma das moedas mais poderosas da interação humana. Quem se apressa, comunica escassez interna. Quem sabe esperar, comunica abundância. Maquiavel sabia que o governante, que se antecipava demais às pressões externas, acabava refém delas. A mesma lógica se aplica aqui. A reatividade emocional cria um ciclo de submissão invisível. Cada mensagem não respondida gera ansiedade. Cada mudança de comportamento gera insegurança. Quem perde o eixo interno começa a agir para restaurar conforto, não para manter posição. E ao agir por conforto,
abre mão do controle. Maquiavel via isso como um erro fatal: trocar poder por alívio momentâneo. Controle emocional é, na prática, a capacidade de sustentar tensão sem tentar resolvê-la imediatamente. A maioria das pessoas tenta eliminar o desconforto o mais rápido possível, explicando, pedindo, cedendo. Quem não faz isso cria um vazio psicológico, e esse vazio puxa o outro para dentro. A mente odeia lacunas. Onde há silêncio sustentado, nasce curiosidade. Onde há curiosidade, nasce investimento. Esse controle também impede que o outro use emoções como ferramenta de manipulação. Quem reage a tudo se torna previsível. Quem escolhe quando reagir permanece opaco. Maquiavel defendia a opacidade como forma de proteção e domínio. Não revelar tudo, não responder a tudo, não justificar tudo. Na atração, isso cria uma posição de força silenciosa. É importante entender que o controle emocional não é ausência de sentimento, é soberania sobre ele. Sentir e não ser arrastado. Querer e não implorar. Gostar e não se dissolver. Esse equilíbrio é raro e justamente por isso é percebido como valor. A mente associa autocontrole à competência, maturidade e segurança. Esses atributos não precisam ser anunciados, eles se impõem pela postura. Quando alguém percebe que não consegue desestabilizar você emocionalmente, algo muda. O jogo deixa de ser sobre testar limites e passa a ser sobre conquistar espaço. Maquiavel sabia que quem não pode ser facilmente provocado, não pode ser facilmente dominado. Na sedução, isso se traduz em respeito instintivo, e respeito instintivo é a base invisível do desejo duradouro. Este capítulo deixa claro: controle emocional não é detalhe, é eixo central. Quem o possui define o ritmo da interação sem levantar a voz, sem fazer exigências, sem pedir validação. O poder não está em convencer, mas em permanecer inteiro. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. O que muda é apenas o palco. A escassez sempre foi um dos pilares do poder para Maquiavel. Aquilo que é raro impõe valor sem precisar se explicar. Aquilo que é abundante precisa se justificar o tempo todo. Esse princípio atravessa séculos porque não depende de cultura ou moral. Depende da forma como a mente humana avalia a importância. Na sedução, a escassez não é um truque social. É uma condição psicológica que determina onde a atenção se fixa. Quando algo está sempre disponível, a mente relaxa. Não há urgência, não há risco, não há necessidade de priorizar. A atenção se dispersa. Maquiavel observava que um governante excessivamente acessível perdia a autoridade porque deixava de parecer necessário. A presença constante banaliza. O mesmo acontece na atração. Presença irrestrita reduz impacto emocional. Escassez não significa ausência total, mas acesso limitado. É a diferença entre desaparecer e estar presente com medida. Quem está sempre disponível comunica, mesmo sem palavras, que não tem demandas concorrentes, que sua vida gira em torno daquela interação. Isso reduz o valor percebido. A mente interpreta disponibilidade total como baixo custo de perda. Se algo pode ser perdido sem consequência, não gera apego profundo. Maquiavel entendia que o valor nasce do esforço exigido para obter ou manter algo. Quanto menos esforço, menor o valor atribuído. Na sedução, isso se manifesta de forma silenciosa. Quem oferece atenção ilimitada remove qualquer desafio. Sem desafio, não há investimento. Sem investimento, não há vínculo forte. O desejo precisa sentir que há algo a ser conquistado, não algo já entregue. A escassez também atua sobre o tempo. Tempo é o recurso mais claro de valor. Quem administra bem o próprio tempo comunica prioridade própria, não subordinação. Quando alguém percebe que precisa disputar espaço na agenda emocional do outro, a percepção de valor aumenta. Não porque haja manipulação, mas porque há hierarquia natural de importância. Maquiavel sabia que quem controla recursos, controla relações. Outro ponto crucial é a escassez de validação. A aprovação constante perde efeito rapidamente. Quando o elogio é raro, ele pesa mais. Quando o reconhecimento não é automático, ele é desejado. Isso não significa negar a apreciação, mas oferecê-la de forma criteriosa. A validação escassa
não cria insegurança tóxica, cria atenção focada. A mente passa a observar comportamentos, tentando entender o que gera acesso àquele reconhecimento. A escassez também protege o mistério. Quanto menos você entrega, mais espaço existe para a projeção. A imaginação trabalha onde a informação é incompleta. Maquiavel valorizava a opacidade porque ela impede que o outro tenha controle total da narrativa. Na sedução, quem revela tudo elimina o campo de interpretação. Quem preserva partes de si mantém o interesse vivo. É importante diferenciar escassez de joguinhos artificiais. A escassez eficaz nasce de uma vida preenchida, não de encenação. Quem realmente tem prioridades, compromissos e propósito não precisa fingir a ausência. A ausência acontece naturalmente e essa naturalidade é percebida. A mente distingue escassez autêntica de retirada estratégica vazia. Maquiavel nunca defendeu a negação gratuita, mas a administração inteligente de recursos. Na atração, seus recursos são atenção, tempo, energia emocional e validação. Distribuí-los sem critério é abrir mão de poder. Distribuí-los com consciência é criar valor sem dizer uma palavra. Quando alguém sente que seu acesso a você não é garantido, algo muda internamente. A atenção aumenta, o cuidado aumenta, o investimento cresce, não por medo irracional, mas por percepção de valor. O desejo se alimenta daquilo que não está sempre ao alcance da mão. Este capítulo mostra que a escassez não é crueldade, é estrutura. É o que impede que a presença se torne ruído. Maquiavel entendeu que o poder se sustenta mais pelo que é controlado do que pelo que é exibido. Na sedução, o princípio é o mesmo. Quem se oferece por inteiro perde impacto. Quem se preserva cria magnetismo. Maquiavel foi direto ao ponto em uma questão que muitos evitam. Ser amado é instável. Ser temido, quando bem dosado, é sólido. Ele não falava de terror explícito, mas de uma autoridade psicológica que impõe limites sem precisar ser agressiva. No campo da sedução, essa ideia costuma causar resistência, porque colide com a fantasia de que a atração nasce apenas do afeto. Na prática, porém, o desejo se ancora muito mais no respeito do que na ternura. A construção de uma imagem temida e desejada não significa inspirar medo irracional, mas gerar a percepção de que há consequências. Consequências para desrespeito, para desvalorização, para jogos de poder mal calculados. Quem não impõe limites claros comunica algo perigoso, que aceita qualquer coisa para não perder, e essa disposição é percebida como fraqueza, não como amor. Maquiavel entendia que o governante que busca ser apenas amado se torna refém do humor alheio. Quando o afeto oscila, e ele sempre oscila, o poder desmorona. Na sedução, acontece o mesmo. Quem depende da validação constante perde posição no momento em que o interesse do outro diminui. Já quem constrói uma imagem firme, com limites visíveis, mantém valor mesmo em momentos de distância. O temor saudável nasce da previsibilidade das consequências, não da imprevisibilidade emocional. É saber que certos comportamentos não passam, que certos limites não são negociáveis. Isso cria um tipo específico de respeito, o respeito instintivo. Não é medo de punição, mas medo de perda de acesso. E esse medo é profundamente mobilizador. Ao mesmo tempo, o desejo exige atração. Apenas temor afasta. O ponto maquiavélico é o equilíbrio. Ser suficientemente desejável para atrair e suficientemente firme para não se tornar descartável. Esse equilíbrio cria tensão, e a tensão é o terreno onde o desejo prospera. Quem é apenas agradável não gera tensão. Quem é apenas rígido não gera aproximação. A combinação dos dois cria magnetismo. A imagem temida e desejada também se constrói pela capacidade de se afastar sem drama. Quando alguém sabe que você pode simplesmente sair do jogo, sem implorar, sem justificar excessivamente, isso altera o eixo da interação. Maquiavel via a retirada estratégica como uma forma de reafirmação de poder. Na sedução, essa retirada comunica autossuficiência e força emocional. Outro elemento central é a coerência. Nada destrói mais rápido uma imagem forte do que ameaças vazias ou limites inconsistentes. Se você diz que não aceita algo, mas aceita repetidamente,
a imagem se dissolve. Maquiavel alertava que a autoridade se perde quando as ações não acompanham a postura. O mesmo vale aqui. Limites só funcionam quando são sustentados. O desejo também se alimenta da sensação de desafio. Estar diante de alguém que não se dobra facilmente, que não se molda para agradar, ativa um impulso competitivo inconsciente, não por vaidade, mas porque a mente humana valoriza aquilo que não pode controlar totalmente. A imagem temida e desejada nasce exatamente desse ponto, acessível mas não submisso. Esse capítulo desmonta a ideia de que agradar é o caminho mais curto para a atração. Agradar em excesso elimina o respeito. E sem respeito, o desejo se transforma em hábito, depois em indiferença. Maquiavel nunca defendeu a grosseria, mas a firmeza. Ele sabia que o poder real é silencioso. Não precisa gritar, não precisa ameaçar. Ele simplesmente existe. Quando você constrói uma imagem em que sua presença é prazerosa, mas sua ausência é uma possibilidade real, algo muda no campo emocional. O outro passa a medir palavras, atitudes e escolhas, não por medo irracional, mas por reconhecimento de valor. E onde há reconhecimento de valor, o desejo deixa de ser frágil. A imagem temida e desejada é, no fundo, a imagem de alguém que não se perde para ser escolhido. Maquiavel entendeu isso na política. Na sedução, a lógica permanece intacta. O palco muda, mas a psicologia é a mesma. A manipulação que Maquiavel descreve raramente é explícita. Ela não se apresenta como imposição direta, mas como condução do ambiente emocional. O verdadeiro poder para ele não está em ordenar, mas em fazer com que o outro escolha exatamente aquilo que favorece quem conduz o jogo. Na sedução, a manipulação mais eficaz é aquela que não parece manipulação. Ela se confunde com naturalidade, com espontaneidade, com simples dinâmica. A maioria das pessoas associa manipulação a mentira ou engano grosseiro. Essa visão é limitada. Maquiavel entendia manipulação como gestão de percepções. O que o outro vê, sente e interpreta importa mais do que a verdade objetiva. Na atração, isso se traduz em algo simples e desconfortável. Não é o que você é que define o desejo, mas o que o outro percebe que você é a partir de sinais incompletos. A manipulação invisível começa pelo domínio do ritmo. Quem controla o ritmo da interação controla a experiência emocional. Responder rápido demais, explicar demais, reagir a tudo isso entrega o ritmo ao outro. Maquiavel sabia que quem dita o ritmo, dita o jogo. Na sedução, isso significa saber quando falar e, principalmente, quando não falar. O silêncio é uma das ferramentas mais subestimadas de influência. Não o silêncio ressentido, mas o silêncio firme. Ele cria um espaço interpretativo. A mente humana odeia lacunas e tenta preenchê-las com suposições. Essas suposições raramente são neutras, costumam ser carregadas de emoção. Onde há silêncio sustentado, nasce projeção. E onde há projeção, nasce envolvimento. Outro elemento central da manipulação invisível é o timing. Dizer a coisa certa no momento errado destrói impacto. Dizer pouco no momento certo cria efeito desproporcional. Maquiavel defendia que a ação deve respeitar o tempo da situação. Na sedução, timing é tudo. Um elogio cedo demais perde valor. Uma explicação tardia pode nunca mais ser necessária. A ausência de resposta, em certos momentos, comunica mais do que qualquer argumento. A omissão também é uma forma poderosa de condução. Não revelar tudo não é mentir, é preservar controle narrativo. Quem conta tudo se torna previsível. Quem deixa espaços em aberto mantém a atenção do outro ocupada. Maquiavel via a transparência total como vulnerabilidade. Na atração, quem expõe todas as intenções elimina mistério, e sem mistério o desejo perde profundidade. A manipulação invisível também atua na validação seletiva. Não validar tudo, não concordar automaticamente, não reforçar cada comportamento cria um campo de incerteza. A mente começa a buscar padrões. O que gera aprovação? O que não gera? Esse esforço mental é investimento, e investimento emocional cria vínculo, não por coerção, mas por participação ativa. É importante notar que essa manipulação
Não exige palavras elaboradas nem técnicas mirabolantes. Ela exige autocontrole, exige resistir ao impulso de se explicar, de se justificar, de se oferecer além do necessário. Maquiavel sabia que o maior inimigo do poder é a impulsividade. Na sedução, o maior inimigo do magnetismo é a ansiedade. Quando alguém sente que não tem acesso total às suas emoções, pensamentos e intenções, algo se ativa. Não como frustração consciente, mas como curiosidade persistente. A curiosidade mantém a mente ligada, e enquanto a mente está ligada, o desejo tem espaço para crescer. A manipulação invisível não empurra, ela puxa. Esse capítulo revela uma verdade incômoda. Muitas das dinâmicas que mantêm o desejo vivo são inconscientes. Elas não passam pelo filtro moral, elas operam abaixo da linguagem. Maquiavel apenas descreveu esse funcionamento sem tentar torná-lo bonito. Ele sabia que quem entende essas forças pode usá-las ou ser usado por elas. A manipulação invisível não transforma alguém em marionete. Ela apenas reorganiza o campo emocional de forma que certas escolhas se tornem mais prováveis do que outras. Na sedução, isso significa criar um ambiente em que o interesse cresce sem ser solicitado, onde o envolvimento acontece sem ser pedido. O poder, como Maquiavel ensinou, raramente anuncia sua presença. Ele age no silêncio. A transparência total é frequentemente vendida como virtude máxima nas relações modernas. Dizer tudo, mostrar tudo, revelar intenções, expor sentimentos, antecipar expectativas. A promessa é simples. Quanto mais claro você for, mais confiança e conexão surgirão. Maquiavel enxergava isso como um erro estratégico grave. Não porque a verdade seja ruim, mas porque a exposição completa elimina uma das bases fundamentais do poder, o controle da informação. Para Maquiavel, quem revela tudo abdica da própria margem de manobra. Torna-se legível, previsível, antecipável, e tudo que pode ser antecipado pode ser neutralizado. Na sedução, a transparência total produz exatamente esse efeito. Ela entrega o mapa inteiro antes que o outro precise caminhar. Sem caminho não há jornada. Sem jornada, não há envolvimento emocional profundo. O desejo precisa de zonas de sombra, não de mentiras, mas de não ditos, de espaços onde a imaginação trabalha. Quando alguém expõe cada pensamento, cada emoção, cada intenção futura, a mente do outro entra em repouso. Não há mais nada a decifrar. Não há risco de erro. Não há tensão interpretativa. E sem tensão, o desejo se esvazia. Maquiavel entendia que a opacidade não é engano, é proteção. É o direito de não ser completamente acessível. Na política, isso preserva a autoridade. Na sedução, preserva magnetismo. Quem se explica demais, comunica insegurança. Quem sente necessidade de esclarecer tudo, demonstra medo de ser mal interpretado. E esse medo é percebido, ainda que não seja verbalizado. A transparência total também cria assimetria perigosa. Quando um lado revela tudo e o outro não, o jogo já está decidido. Quem sabe mais tem vantagem. Maquiavel alertava que nunca se deve expor completamente as próprias intenções antes de entender as intenções alheias. Na atração, antecipar sentimentos, expectativas e planos cria dependência emocional unilateral. E dependência raramente gera desejo duradouro. Outro ponto crítico é que a transparência total elimina o direito à mudança. Quando tudo é dito cedo demais, qualquer ajuste posterior parece incoerência. A pessoa fica presa à imagem que construiu verbalmente. Maquiavel sabia que o poder exige flexibilidade. Quem se compromete publicamente demais perde liberdade de ação. Na sedução, isso se traduz em rigidez emocional e perda de valor percebido. O erro fatal da transparência total está em confundir sinceridade com exposição irrestrita. Sinceridade é alinhar ação e intenção. Exposição irrestrita é despejar tudo sem considerar timing, contexto e impacto. Maquiavel jamais defendeu a mentira constante, mas sempre defendeu a estratégia. A verdade, quando dita sem critério, pode ser tão prejudicial quanto a falsidade. Além disso, a transparência excessiva desloca o foco do presente para o futuro. Planos, promessas, garantias. O desejo, porém, vive no agora. Ele se alimenta da experiência, não da projeção.
Quando tudo é antecipado, o presente perde força. A mente começa a operar no modo de segurança, não no modo de descoberta. E a descoberta é um dos motores centrais da atração. Na sedução, manter partes de si inacessíveis não é jogar, é preservar identidade. É não reduzir sua complexidade a um discurso explicativo. Pessoas interessantes não são totalmente decifráveis. Maquiavel compreendia que o mistério não afasta, ele sustenta a atenção. O problema não é ser claro, é ser completamente previsível. Este capítulo confronta uma crença moderna profundamente arraigada, a de que mais informação gera mais conexão. Na prática, mais informação muitas vezes gera menos investimento. Quando tudo é conhecido, nada é buscado. E o desejo só cresce enquanto algo ainda pode ser conquistado. O erro fatal da transparência total não está em dizer a verdade, mas em abrir mão do silêncio estratégico. Maquiavel sabia que o silêncio, quando consciente, é uma forma de linguagem. Na sedução, ele cria espaço, ritmo e profundidade. Quem entende isso não precisa esconder nada. Apenas sabe quando não revelar tudo. Recuar sempre foi visto, superficialmente, como sinal de fraqueza. Para Maquiavel, era exatamente o contrário. Ele entendia o recuo como movimento estratégico, não como rendição. Saber quando se afastar, quando reduzir presença, quando suspender ação, é uma das formas mais sofisticadas de preservar e até ampliar poder. Na sedução, esse princípio é ainda mais contra-intuitivo, porque desafia o impulso automático de insistir quando o interesse parece vacilar. Quando alguém percebe uma diminuição de atenção, a reação mais comum é compensar, falar mais, explicar mais, oferecer mais, tentar consertar a situação. Esse impulso nasce do medo de perder. Maquiavel via esse comportamento como fatal, porque ele transfere completamente o controle para o outro lado. Quem tenta recuperar posição correndo atrás já perdeu posição. O recuo estratégico faz exatamente o oposto. Ele desloca a atenção. Recuar não é desaparecer por ressentimento, nem criar distância artificial como punição. É interromper o fluxo automático, é sair do lugar previsível. Quando a presença deixa de ser constante, algo se reorganiza no campo emocional. A mente, que havia se acomodado, é forçada a reavaliar. Por que isso mudou? Essa pergunta silenciosa reativa a atenção. Maquiavel sabia que a atenção é um recurso que responde à mudança, não à constância. O recuo também funciona como filtro. Quem só se aproxima quando tudo é fácil, não sustenta interesse quando surge resistência. Ao recuar, você observa há movimento do outro lado, a curiosidade, ajuste, tentativa de reaproximação. Maquiavel sempre defendeu a leitura do comportamento real, não das palavras. Na sedução, o recuo revela muito mais do que qualquer conversa esclarecedora. Outro aspecto central é que o recuo restaura a simetria. Quando um lado investe mais que o outro, cria-se um desequilíbrio. O lado que investe menos controla o ritmo. Ao recuar, você reduz investimento unilateral e força uma redistribuição. Se o interesse é genuíno, ele reaparece. Se não é, o recuo evita desperdício de energia e preserva dignidade. Em ambos os casos, é uma vitória estratégica. Maquiavel compreendia que insistência comunica necessidade. Necessidade diminui valor percebido. O recuo, quando firme e silencioso, comunica o oposto: autonomia. Comunica que sua estabilidade não depende da resposta imediata do outro. Essa mensagem não é enviada verbalmente, mas é sentida, e a mente humana responde de forma diferente a quem não implora por permanência. Há também o fator do tempo psicológico. O desejo precisa de espaço para amadurecer. Presença constante impede digestão emocional. O recuo cria intervalo, e no intervalo, a mente trabalha. Ela compara, sente falta, testa hipóteses. Maquiavel sabia que o afastamento, quando bem dosado, aumenta o valor do retorno. O mesmo vale aqui. A ausência pontual torna a presença mais impactante. É importante distinguir recuo estratégico de fuga. Fuga é reação impulsiva ao desconforto. Recuo é decisão consciente. Ele não vem carregado de explicações, nem de dramatização. Ele simplesmente acontece. Maquiavel alertava que justificar demais uma retirada
enfraquece seu efeito. O poder do recuo está justamente em não ser explicado. Ele cria assimetria informacional. Quando você recua, o outro perde referências. Não sabe exatamente o que você pensa, sente ou planeja. Essa incerteza gera movimento interno. Alguns tentarão restaurar controle, outros revelarão desinteresse. Ambos os resultados são esclarecedores. O erro comum é temer esse esclarecimento. Maquiavel ensinava que clareza obtida cedo é vantagem, não perda. Este capítulo revela que avançar o tempo todo é infantil. O jogo real exige pausas, recuos, silêncios. Saber quando não agir é tão importante quanto saber quando agir. Na sedução, quem entende isso não se desgasta tentando convencer. Ele observa, ajusta e escolhe. Quando recuar vira avanço. Quando ele desloca a ansiedade. Em vez de você se perguntar, o que fiz de errado? O outro passa a se perguntar, o que mudou? Essa inversão é o coração do poder psicológico. Maquiavel conhecia bem esse mecanismo. O palco muda, mas a dinâmica permanece. Quem sabe recuar no momento certo volta em posição mais alta, ou percebe que não precisava voltar. Existe um ponto em que toda a lógica anterior converge para uma constatação desconfortável. O jogo nunca foi, de fato, sobre a mulher. Quem acredita que sedução é entender como ela funciona, já entrou em desvantagem. Maquiavel jamais estruturou poder em torno do outro. Ele estruturou poder em torno de si. Governantes que fixavam a atenção excessivamente nos desejos do povo acabavam reféns deles. Os que se estruturavam internamente conseguiam influenciar sem se submeter. Na sedução, o princípio é idêntico. Quando o foco está totalmente no outro, nas reações dela, nas respostas dela, nos sinais dela, você abandona o próprio eixo. Cada variação de comportamento passa a determinar seu estado emocional. Isso cria dependência psicológica, e dependência é o oposto de poder. Maquiavel entendia que quem reage demais já não governa. Ele apenas responde a estímulos externos. O verdadeiro jogo acontece antes do contato, antes da palavra, antes da intenção. Ele acontece na forma como você se posiciona diante da própria vida. Uma identidade sólida cria gravidade. Uma identidade frágil busca validação. O desejo responde à gravidade, não à súplica. Quando alguém percebe que você não precisa daquela interação para se sentir inteiro, algo muda no campo emocional. A atração deixa de ser um favor e passa a ser uma escolha disputada. Maquiavel não ensinava técnicas para conquistar indivíduos específicos. Ele ensinava estruturas para não depender de ninguém. Essa independência é o que torna alguém atraente sem esforço consciente. Não porque seja indiferente, mas porque não negocia o próprio centro. Quem tem centro não se perde tentando agradar, e quem não se perde se torna referência. Esse capítulo desmonta a obsessão moderna por sinais, padrões e respostas corretas. O desejo não nasce de leitura perfeita do outro, mas da coerência interna de quem está presente. Quando você está inteiro, suas ações têm peso. Quando você está fragmentado, tentando se ajustar a cada expectativa, suas ações perdem força. Maquiavel sabia que poder não vem da adaptação constante, mas da consistência. Outro ponto essencial é que, quando o jogo deixa de ser sobre a mulher, a ansiedade diminui. E a ansiedade é um dos maiores sabotadores da atração. Ela se manifesta em pressa, excesso de investimento, medo do silêncio, medo da perda. Ao retirar o outro do centro, você retoma controle sobre seu tempo, sua energia e suas decisões. Isso não afasta, isso reorganiza a dinâmica. A atração mais forte surge quando o outro percebe que está se aproximando de alguém que já está em movimento, não alguém parado, esperando ser escolhido. Maquiavel entendia que o poder atrai seguidores porque oferece direção, não porque pede companhia. Na sedução, isso se traduz em alguém que tem trajetória própria, escolhas claras e limites definidos. Esse capítulo também revela por que tantas interações fracassam mesmo quando tudo foi feito certo, porque o foco estava fora. Quando a validação do outro se torna objetivo, você se coloca em posição inferior automaticamente. O desejo não cresce em ambientes hierárquicos invertidos. Ele cresce quando há tensão entre autonomia e aproximação. Quando o jogo é interno, a rejeição deixa de ser devastadora. Ela vira dado, não sentença.
Maquiavel sempre priorizou resiliência. Quem cai com facilidade não sustenta poder. Quem se mantém firme diante da perda comunica força. E força no nível instintivo é atraente, não por crueldade, mas por segurança psicológica. No fundo, este capítulo afirma algo simples e difícil de aceitar. A sedução não é sobre convencer alguém a gostar de você. É sobre se tornar alguém que não precisa convencer. Quando isso acontece, o interesse deixa de ser perseguido e passa a emergir. Maquiavel jamais diria que isso é romântico. Ele diria que é funcional. O jogo nunca foi sobre a mulher porque o desejo não é um prêmio externo. Ele é uma resposta. E respostas são provocadas por estrutura, não por esforço. Quando você entende isso, a sedução deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um reflexo. O poder, como Maquiavel ensinou, sempre começa dentro. O experimento sujo, quando chega à sua conclusão, revela algo desconfortável e inevitável. Ele funciona porque é humano. Toda a estrutura construída ao longo dos capítulos, controle emocional, escassez, manipulação invisível, limites claros, recuo estratégico, autonomia, não é mágica. Não são truques artificiais. São respostas naturais à forma como o cérebro humano processa valor, risco, recompensa e desejo. Maquiavel compreendia isso séculos antes de qualquer estudo moderno de psicologia ou comportamento. Ele apenas observava a natureza humana com frieza e precisão. O sucesso do experimento não depende de técnicas superficiais ou frases prontas. Ele depende da coerência interna. Cada princípio que discutimos só funciona quando é genuíno, ou pelo menos quando se manifesta como natural. O controle emocional que se demonstra artificialmente é percebido. A escassez encenada é percebida. A manipulação forçada é percebida. O ser humano é extremamente sensível a incongruências sutis, e é exatamente aí que reside a diferença entre quem domina o jogo e quem se engana tentando dominá-lo. Outro ponto crítico é que este experimento é sujo, não porque seja antiético, mas porque desmonta narrativas confortáveis. Ele expõe que o desejo não é guiado por moralidade, reciprocidade ou justiça. Ele mostra que a atração, de fato, nasce de tensão, risco, investimento emocional e percepção de valor. Ignorar essa realidade é permanecer refém de ilusões românticas, tentando comprar atenção com boas intenções ou esforço constante. Maquiavel entendia que quem se apega à fantasia da bondade incondicional se torna previsível, vulnerável e facilmente contornado. O experimento também revela a importância da observação e adaptação. Maquiavel não prescrevia ações mecânicas, ele prescrevia leitura do contexto e resposta estratégica. Cada movimento que gera atração depende do ambiente emocional, do comportamento do outro e da própria posição interna. A sedução, nesse sentido, é um microcosmo da política. É dinâmica, situacional, e quem se torna rígido perde eficácia. O poder real não é um estado fixo, é uma habilidade em constante aplicação. O sujo do experimento se manifesta na honestidade brutal com a própria natureza. Ele não permite justificar fracassos ou sucessos por mérito moral. Tudo é consequência de dinâmica, reação, percepção, tensão, investimento. Não há vilões, não há heróis, apenas forças psicológicas que se manifestam de maneira consistente. Quem entende isso deixa de culpar o outro, abandona a idealização e passa a agir a partir da própria coerência interna. Uma lição central é que a atração não é algo que você cria no outro, mas algo que você provoca no ambiente ao seu redor. É uma reação, não uma concessão. Quem tenta induzir desejo diretamente, oferecendo sinais explícitos de interesse, raramente consegue o efeito desejado. Quem cria espaço gera tensão, mantém autonomia e manipula suavemente percepções, ativa uma resposta instintiva. Maquiavel chamaria isso de eficácia, não de sedução ética. Além disso, o experimento funciona porque se apoia em elementos universais da psicologia humana: medo de perda, busca de valor, atenção seletiva, necessidade de investimento emocional, atração pelo mistério. Esses elementos não mudam com cultura, tempo ou moda. Eles operam abaixo da consciência,
respondendo a padrões que o cérebro reconhece desde sempre. A lógica de Maquiavel, por mais antiga que pareça, continua válida porque a mente humana permanece a mesma. Outro aspecto é a inevitabilidade das consequências. Cada ação ou omissão produz efeito. Quem entende o experimento aprende a observar, interpretar e ajustar. Quem ignora se deixa levar por instinto sem direção. Maquiavel sabia que a sorte favorece quem se posiciona estrategicamente. Na sedução, sorte é consequência de estrutura, não acaso. Quem domina a própria presença e dinâmica psicológica inevitavelmente gera atração, mesmo sem buscar explicitamente. O experimento também serve como espelho. Ele revela que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em mudar a si mesmo. Autocontrole, coerência, escassez, limites, ritmo e recuo não manipulam diretamente o outro. Eles reorganizam o campo emocional, criando condições para que o desejo floresça. Quem entende isso não depende de respostas externas. A sedução se torna efeito secundário, consequência natural de um eixo sólido. No fim, a razão pela qual o experimento sujo funciona é simples. Ele respeita o modo como os seres humanos realmente operam, não como gostaríamos que operassem. Ele não apela para a moralidade, lógica ou persuasão explícita. Ele ativa padrões psicológicos invisíveis, que controlam atenção, desejo e investimento. Ignorar esses padrões é permanecer no terreno da tentativa e erro emocional. Entendê-los é jogar a partir da posição de poder. Este capítulo final conclui que o experimento não é apenas sobre sedução, é sobre natureza humana. Ele funciona porque revela, de forma crua e direta, os mecanismos que movem afeto, desejo, interesse e lealdade. Maquiavel chamaria isso de estudo da eficácia. Nós chamamos de sedução, mas a essência permanece a mesma: poder, tensão, valor, percepção. O experimento sujo funciona porque é real, e o real, por mais desconfortável que seja, sempre vence a ilusão.